Tudo começa quando Álvaro tenta ficar com Samantha, mas ela diz que não quer, mas ele insiste e fala que o corpo dela está dizendo outra coisa. E os dois começam a se beijar e ele diz que a ama, mas Samantha fala que o odeia. Na mansão Santillana, Leonardo leva Angela até o quarto dele, e fala para ela deitar para ele colocar o colírio nos olhos dela. Então Angela deita e ele coloca o colírio, e diz que vai colocar uns protetores para ela descansar a vista enquanto eles estudam. Leonardo pega um livro e começa a fazer perguntas para Angela, que responde a primeira, mas fica em dúvida na segunda, e levanta dizendo que não vai conseguir passar nesse exame. Porém Álvaro diz para ela manter a calma porque vai passar sim. Nisso, Alma chega e pergunta se eles estão estudando, e se oferece para estudar também, mas Leonardo diz que ela não tem nenhum exame para fazer. Porém Alma fala que quer estar preparada, e Angela diz que tudo bem por ela. No dia seguinte, Luz fala para a advogada que Félix sequestrou Memo e que elas precisam falar isso para o juiz. Mas Nancy explica que ele não sequestrou, e que está sendo muito inteligente, porque mandou mensagens para ela dizendo que Luz poderia ter ido com eles mas não quis. Então Luz fala que ele está impedindo o menino de ir à escola, e Nancy garante que vai falar com o juiz sobre isso, mas lembra que Luz precisa ir trabalhar para não perder esse emprego, e ela diz que não tem cabeça para isso. Mas a advogada garante que vai fazer de tudo para ajudar ela, porém Luz precisa ter paciência. Por outro lado, Sandro e Fedra amanhecem juntos, e ele diz que vai preparar o café da manhã para eles, mas Fedra não quer, e prefere ficar agarradinha com ele, e diz que Sandro é seu café da manhã. No Hospital Verga, Samantha e Álvaro chegam desfilando, e encontram com Dario, que se diz muito feliz pelo retorno do amigo, e então Álvaro pede para ele evitar rumores entre os funcionários, e Dario garante que vai fazer isso. Oscar também se oferece para ajudar, e então Samantha se despede do marido dizendo que o ama muito e vai trabalhar. Então Álvaro e Dario trocam olhares e seguem seus caminhos. Enquanto isso, Gerardo conversa com Abraão, e o homem diz que não acredita que Álvaro voltou a trabalhar no hospital. E Gerardo conta que para ele também está sendo muito difícil essa situação, e que Samantha insiste em manter as aparências, e para piorar ele mora na casa dele. Abraão diz que ele precisa resolver isso, e Gerardo diz que foi por isso que chamou ele até lá, e pede para o amigo o ajudar a acabar com Álvaro. Na universidade, o Gart começa a distribuir as provas, e Angela está preocupado com Ed que ainda não chegou, e pega o celular e manda uma mensagem para ele, mas o Gart vê e manda ela guardar o celular. Logo em seguida, Ed chega e pergunta se pode entrar, mas o Gart fala que não tolera atrasos, e ele explica que teve um problema pessoal. E então o Gart libera a entrada dele dizendo que espera que seja a última vez. Angela pergunta o que aconteceu com ele, mas o Gart vê os dois conversando, e ameaça tirar a prova deles. Enquanto isso no hospital, Álvaro conta para Dario como foi com Samantha, e garante que a partir daquele dia vai se dedicar a reconquistar Angela. E nesse meio tempo, Angela pergunta para Ed o que aconteceu, e ele diz que brigou com seu namorado, porque pediu a ele para formalizar a relação, mas ele só quer estar em festas e viagens, e Ed diz que tem vontade de ter uma família, e não entende o que tem de errado com ele porque nunca consegue, e conta que o namorado terminou com ele e Angela consola o amigo. Oscar mostra para Samantha que os comentários positivos sobre ela e Álvaro estão ganhando dos negativos, e a Patricinha fala para ele bloquear qualquer coisa negativa, mas Oscar garante que isso não vai ser barato. Ela pergunta se ele já contratou os fotógrafos, e Oscar diz que já está tudo certo, e que eles vão até a casa dos pais dela para tirar as fotos em família. Então Samantha pergunta por Angela, e se ela está ligada nos comentários nas redes sociais, mas Oscar diz que ela nem mexe com essas coisas, e Samantha diz que ela é uma anta.
e que não sabem que mundo ela vive, mas com certeza não é o deles. Enquanto isso, Gerardo recebe Abraão em sua sala, e o homem diz que revisou alguns documentos de Álvaro, mas não achou nada em comum, e Gerardo quer saber o que o amigo indica. E ele fala que a única alternativa é eles simularem uma fraude contra Álvaro, e que assim o conselho do hospital iria pedir para tirarem ele, e assim Gerardo ficaria com as mãos limpas diante disso. De volta à universidade, Ângela pergunta para Ed como é a família que ele deseja ter, e ele explica que gostaria de ter um esposo, casa e até filhos, mas sabe que isso seria impossível. Mas Ângela consola o amigo dizendo que talvez ele esteja passando por um processo, e que a pessoa certa para ele vai aparecer na hora certa e tudo vai fluir como tem que ser, e Ed dá razão à amiga. E nisso, Leonardo vê os dois de longe, e recebe uma ligação do hospital, e vai até Ângela dizendo que eles precisam ir para o hospital por causa de Dona Pura. Na pensão, Yolanda fala para Aníbal que Ângela teria que ser uma fonte de dinheiro para eles, e não ao contrário, e diz que ele precisa fazer alguma coisa, mas Aníbal diz que não pode fazer nada contra ela nesse momento, porque senão ele seria o primeiro suspeito. Yolanda fala que ele precisa pagar a dívida que tem com o pessoal estrangeiro, e Aníbal lembra que não tem dinheiro para isso, mas já está pensando em uma forma de resolver toda essa situação. No quarto do hospital, Leonardo explica que Dona Pura teve uma recaída, e os netos não conseguem aceitar isso, mas Pura fala para eles não insistirem, porque a hora dela está chegando. Então Leonardo resolve deixar eles no quarto e Ângela resolve sair também, e Pura pede para Luz ficar, e pede para ela cuidar de seus netos, e manda ela se manter firme, e Luz começa a se emocionar. Então Pura fala para os netos se comportarem, e pede para eles entregarem a sandália dela, e diz que Deus está chamando por ela, e fala que está muito cansada, e então Pura morre, e deixa todos os três super abalados. Do lado de fora, Leonardo fala para Ângela que Dona Pura está muito mal, e então ela fica mexida, e Leonardo diz que está ali e abraça ela. Então Álvaro aparece e grita para ele soltar sua esposa senão vai arrebentar a cara dele. Leonardo não dá mole e manda Álvaro parar com o escândalo, senão vai mandar tirar as autoridades tirarem ele dali, e Álvaro continua gritando mandando ele fazer isso. Mas Leonardo fala que respeita o lugar aonde ele está, mas diz que tem autoridade o suficiente para arrancar ele dali. Ângela se mete entre os dois e fala que Álvaro não tem nenhuma autoridade para falar assim com eles, porque os dois estão em processo de divórcio. Mas Álvaro insiste dizendo que ela é sua esposa, e diz que ela já arrumou outro homem para colocar no lugar dele. E então Ângela mete um tapão na cara dele, e então Álvaro aponta o dedo para Leonardo dizendo que isso não vai ficar assim. Ele vai embora, e Ângela se desculpa. Mas Leonardo fala para ela não se preocupar, e a chama para ver Dona Pura. No quarto, Abel e Pablo choram muito acompanhados de Luz, e Ângela entra no quarto junto com Leonardo, e diz que sente muito pelo que aconteceu. E Pablo fala que não sabe como vai viver sem sua avó, mas Luz garante que eles têm ela e Ângela para os apoiar. A Abel fala que pagaria qualquer tratamento para ver sua avó bem, mas Leonardo diz que ela estava sofrendo muito, e Ângela completa dizendo que ela foi em paz, e com a companhia de seus netos. Por outro lado, Félix fala para Guilherme aproveitar as férias, mas ele diz que gostaria mais se sua mãe estivesse com eles. Félix diz que Luz não quis ir, mas Guilherme defende ela dizendo que a mãe foi trabalhar, mas Félix diz que isso não é verdade. O menino fica com raiva e responde mal a Félix, que furioso fala para que é pai dele, e que o menino tem que respeitá-lo. Então Guilherme se levanta, e Félix pergunta para onde ele vai, e o menino pergunta, o que importa para ele? E depois diz que vai para o quarto porque não quer estar ali. Logo depois, o espírito de Dona Pura aparece para Guilherme,
e diz que está indo para o melhor lugar que ela poderia. E o menino pede para ir com ela e encontrar com sua mãe, mas Pura fala para ele que ainda não é o tempo dele ir para esse lugar, e manda ele seguir o caminho porque vai encontrar com a mãe dele, que por sinal está muito triste com saudade dele. Pura se despede e segue seu caminho, enquanto Guilherme observa ela ir embora. Enquanto isso, no hospital, Ângela empresta seu celular para Luz tentar falar com Félix, e então ele atende, e ela pede por favor para ele dizer aonde está seu filho, mas Félix mente dizendo que o garoto não quer saber dela, e que está se divertindo muito com ele. Luz não acredita e insiste para falar com o menino, mas Félix finge que chamou o garoto e que ele não quis atender, e então desliga na cara dela, que chora muito abraçada a Ângela. E enquanto isso, Memo está no quarto chorando com saudade de sua mãe. No hospital, Pablo conta para Beatriz que Dona Pura descansou, e ela diz que sente muito, e manda ele tirar quantos dias precisar para se recompor. Em seguida, Gerardo chega, e dá os sentimentos para Pablo e Abel, e diz que Leonardo já está providenciando tudo para a transferência do corpo, e fala para eles não se preocuparem, porque vai resolver tudo do sepultamento. Os dois agradecem, e Gerardo fica feliz por Luz e Ângela estarem apoiando os dois, e pergunta se eles conseguiram avisar Beatriz, e Pablo diz que sim, e Luz fala que eles são dois anjos. No povoado, Flora e Adela trabalham, e Adela vê uns rostos desenhados à mão, e pergunta se o homem poderia desenhar uma menina que vive na sua mente, e descreve o rosto de Ângela sem saber que é sua filha, e então o homem começa a tentar fazer esse retrato falado. De volta ao hospital, Leonardo conversa com Gerardo sobre a morte de Dona Pura, e Gerardo se emociona dizendo que a diabetes e o câncer são doenças que os médicos acham que conhecem, até atingir alguém próximo a eles. Ele se pergunta o quanto tempo Beatriz irá viver, e Leonardo espera que ela viva muito tempo, e diz que seria ótimo que ele e Samantha fizessem terapia para se preparar para esse momento, e Gerardo concorda, mas com tantos problemas não conseguiu tempo. Leonardo se desculpa por levantar esse assunto, mas diz que estranhou muito a presença de Álvaro no hospital, e Gerardo explica que foi obrigado a aceitar ele de volta por causa de Samantha, que ele sabe muito bem como é. Enquanto isso, Pablo assina os papéis do hospital, e o médico de Dona Pura chega para cumprimentar os dois, que perguntam o porquê ele não disse nada sobre a doença da avó. O homem explica que precisava respeitar a vontade dela, e que Dona Pura tinha muita confiança nele, e que até confidenciou como queria seu velório. Os netos perguntam o que a avó disse, e o médico conta que ela não queria tristeza, porque morrer é como renascer para a vida eterna, e diz que ela queria uma comemoração bem bonita. Pablo e Abel não querem comemorar nada, mas Luz e Ângela falam que eles podem celebrar por ter vivido com uma pessoa maravilhosa que foi Dona Pura, e então os dois se abraçam. E em outra sala, Dario está impressionado porque Álvaro enfrentou Leonardo por conta de Ângela, e Álvaro diz que ficou com muita raiva quando viu ele com as mãos na esposa dele, mas Dario lembra que Ângela não é mais mulher dele, e Álvaro furioso diz que Ângela segue sendo sua esposa e que não vai permitir esse tipo se aproximar dela. Dario lembra que Ângela é muito bonita, e que não vai demorar para ela arrumar outra pessoa, mas Álvaro diz que Ângela é dele, porque a conquistou e foi o primeiro homem de sua vida, e garante que mais cedo ou mais tarde vai reconquistá-la, assim como conseguiu o perdão de Samantha. Na casa Santiliana, o médico dá pontos em Mirta, e diz que daqui a algum tempo ela já vai conseguir usar uma prótese e fazer fisioterapia, e Alma diz que isso é ótimo, mas Mirta não está feliz, e o médico diz que é melhor ela estar com uma prótese e em pé do que deitada em uma cama. De volta ao hospital, Leonardo está desacreditado que Álvaro tenha voltado a trabalhar lá, e Gerardo diz que se sente muito impotente,
mas que Samantha chegou até o limite para continuar com esse homem, e que teve que aceitar ele até dentro de sua casa, e Leonardo fica chocado, e conta que Álvaro ainda não desistiu de Ângela, e Gerardo furioso diz que não sabe como, mas vai se encarregar de acabar com Álvaro, e Leonardo se oferece para ajudar, então Gerardo pede para ele conversar com Samantha, porque os dois se conhecem desde pequenos, e garante que ela vai escutá-lo. Mirta chora dizendo que Sandro vai pagar com sangue o que fez a ela, e Alma consola, se oferecendo para ajudar a ex-sogra. Então Mirta pergunta onde Leonardo está, e supõe que esteja com Ângela, e Alma diz que provavelmente, e fala que elas terão que arrumar um plano urgente para tirar ela da casa, e Mirta pergunta o porquê, e Alma conta que encontrou Ângela dentro do quarto de Leonardo sentada na cama dele, com a desculpa de que estava estudando, mas diz que chegou a tempo para acabar com o momento romântico deles. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.